Boa noite com Maria, 9 de janeiro, a paz de Jesus, salve Maria. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal, e este ano nós estamos fazendo a meditação e a reflexão desse livro aqui. A cada dia meditando, fazendo o nosso devocional, não somente com a meditação que o Padre traz, mas também com a palavra de Deus, que é a que nos ensina, que nos motiva, que ajuda na nossa caminhada. Eu já convido a você a abrir na página 22. Se você não tem o seu devocional, você pode pegar o seu caderno, a sua Bíblia, para que a gente possa ler juntos, fazer anotações e se abrir para aquilo que o Espírito Santo tem para falar a cada um de nós, amém? Vamos iniciar, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que ele venha tocar na nossa mente. Hoje nós vamos falar muito sobre os pensamentos. Então, que o Espírito Santo já toque na nossa mente, que muitas das vezes está tão perturbada, está com tantos pensamentos soltos, tantos pensamentos desequilibrados, tantos pensamentos preocupados, que agora o Espírito Santo venha ordenar todos esses pensamentos para que pensem os pensamentos de Cristo, para que as preocupações não venham nos atrapalhar, que as preocupações não venham nos tirar e minar a nossa fé. Por isso, o Espírito Santo nos toca, nos ilumina. Amém. O tema de hoje é discernir os pensamentos. Então, nós vamos falar sobre discernimento e vamos falar sobre pensamento. Como andam os seus pensamentos? Perturbados? Agitados? Discernir é distinguir, julgar, compreender a vontade de Deus, separando o certo do errado, o bom do mal e a verdade da mentira. Através do Espírito Santo e da aplicação da palavra, resultando em decisões sábias e maturidade espiritual para viver de acordo com a vontade divina. Então, nós temos que pedir sim o Espírito Santo para nos ajudar a discernir, a pensar, a tomar decisões. E aí, quando a gente está com pensamentos agitados, pensamentos desgovernados, nós sempre temos que parar e analisar. Este pensamento traz paz ou está gerando confusão e ansiedade excessiva? Porque muitas das vezes os pensamentos eles são invasivos. Muitas das vezes os pensamentos eles ficam martelando. É aquela preocupação com a conta, com o filho, com o esposo, com as coisas que têm acontecido. Então, são muitas coisas que a gente se pega pensando, às vezes até sem querer. Quando o pensamento nos traz paz, ele vem de Deus. Quando nos perturba, ele não vem de Deus. É só para minar a nossa fé, é para nos tirar do foco, nos desviar da palavra, nos desviar dos propósitos de Deus, das promessas de Deus. Então, nós não podemos deixar que esses pensamentos fiquem povoando a nossa cabeça. Uma outra pergunta. Esse pensamento, ele me aproxima de Deus ou faz querer me esconder dele? Porque muitas das vezes a gente fica ruminando tanto aquele mau pensamento, aquelas preocupações, que ao invés de a gente buscar auxílio em Deus, a gente se afasta. A gente quer resolver do nosso jeito, a gente fica ali maquinando, planejando de maneira totalmente fora da vontade de Deus. Esses pensamentos estão alinhados com a Bíblia, aquilo que a palavra nos diz, ou ela contradiz em algum mandamento? Para saber se a gente está tendo influências de ideologias, influências de pessoas, influências culturais, influências de coisas que são contrárias à palavra de Deus, é só a gente analisar os pensamentos que estão nos perturbando. Se aquilo que você vê na internet, na televisão, aquilo que você ouve está te levando a não ter paz, mas está te trazendo ansiedade, medo, então você corta. Nós vamos falar sobre isso, sobre como se prevenir. Então você corta. Então já estou te dando a primeira dica, né? Cortar, deixar de ver, para que isso não aumente a sua ansiedade. A palavra de Deus hoje se encontra em Eclesiástico, capítulo 6, versículo 2. Eclesiástico não é Eclesiastes, é Eclesiástico, capítulo 6, versículo 2. Não te eleves como um touro nos pensamentos de teu coração,
para não suceder que a tua loucura quebre a tua força. Forte, hein? Muito forte. Um touro. Então vamos entender isso? A imagem do touro aqui é muito forte, pois o touro é um símbolo da força bruta, da impetuosidade e de quem confia apenas no próprio vigor para atropelar o que está à frente. O autor sagrado nos alerta que quando nos elevamos, ou seja, quando nos achamos superiores ou autossuficientes, entramos em um estado de loucura. Quem tenta ser forte como um touro por conta própria acaba perdendo a força. Por quê? Porque a nossa verdadeira força vem da nossa conexão com Deus. Quando nos desconectamos dele pela soberba, ficamos frágeis. Aquela música, A Alegria do Senhor é Minha Força, é essa força que me dá a condição de enfrentar os meus problemas. É essa força que vai me dar o discernimento, a sabedoria necessária para falar, para lidar com as pessoas e as situações. Agora, se eu ajo como um touro, se eu ajo pelo ímpeto, pelas emoções, pelo momento, pela circunstância, pela tempestade, pelo que o outro falou e eu quero rebater, eu acabo ficando descompensada, desequilibrada, porque eu quero resolver do meu jeito. Mas eu quero te fazer outra pergunta. Quantas vezes ao longo do dia tentamos impor nossa vontade como um touro? Às vezes a gente está sendo um touro com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, porque a gente quer do nosso jeito. Porque tem que fazer como eu mandei. Porque eu tenho que fazer porque é assim que é certo e acabou. Será que é assim? A ferro e a fogo? Nesse ímpeto? Tem coisas que nós temos que sim ser impetuosos, ser firmes, mas na medida. E depende muito da circunstância, da situação, da pessoa. Então é preciso discernir. Por isso que o tema é discernir os pensamentos, discernir as atitudes, discernir o que fala, para que a gente não seja esse touro indomável. O texto nos ensina que o segredo da resistência não é a força bruta, mas é a mansidão. Peça hoje essa graça, a mansidão. Não é que você vai ser bobo, não confunda. Mas ser manso no seu falar, no seu agir, no seu pedir, no trato com as pessoas. Se você é supervisor, tem alguma ordem, se você é uma pessoa que dá ordem porque tem um cargo de chefia, até mesmo na igreja, seja manso. Hoje precisamos ser manso em diversas situações. Então já começa pedindo, Senhor, me ajuda a ser manso. Manso e humilde. Manso e humilde. A frase de hoje, ela diz assim: os pensamentos recorrentes não nos trazem paz, mas nos paralisam. Uma coisa eu já te falo. Pensamento é uma coisa que a gente não consegue falar assim, deixa eu apertar esse botão aqui, ó, que para desligar. Não, os pensamentos eles vêm, eles são intrometidos, eles vêm a qualquer hora, não avisa, não manda um zap, se vê que está incomodando, vai embora, não, ele vem e fica. Você quer dormir, ele está ali te perturbando. Você quer resolver uma coisa, ele está ali te perturbando. Você quer rezar, ele está ali te perturbando. Porque os pensamentos, eles vêm. Mas como eu preciso me precaver? Então, vamos entender. A frase, ela toca uma ferida muito comum da alma moderna, que é a ansiedade e o excesso de futuro. Ela se conecta perfeitamente com o conselho de Eclesiástico, pois muitas vezes os pensamentos que nos paralisam são justamente aqueles onde tentamos, como touros, resolver tudo sozinhos ou prever o que só pertence a Deus. Então, deixa eu te dar aqui 3 maneiras para te ajudar a não se deixar levar por esses pensamentos que roubam a nossa paz. Primeiro, identifique. Perceba quando um pensamento está girando em falso na sua mente. Aquele pensamento que vem para te provocar, para te fazer julgar, para te fazer ficar com raiva, para te fazer ficar pensando mais ainda. Então, identifica. É isso aqui. Mas por que você teve esse pensamento? Porque aconteceu uma situação,
eu discuti com alguém, me estressei com alguém. Ah, porque foi uma notícia que eu vi na internet, na televisão, que eu ouvi de alguém. Então, identifique qual é o pensamento. Segundo, interrompa. Diga mentalmente, este pensamento não me traz paz. Então, se não te traz paz, não deixa ele ficar criando raiz, morada. Não alimente maus pensamentos. O que é não alimentar? É não ficar ali, ó, remoendo. Ficar pensando. Ai, tô pensando naquilo. E você, ao invés de você expulsar, você fica ainda catando mais coisa para ajudar a pensar, para ficar alimentando. Então, esse pensamento só vai o quê? Inflar, crescer. E terceiro, substitua. Em vez de tentar resolver o pensamento, repita uma jaculatória. A jaculatória é para isso, é para esses momentos, é para momento de socorro. É para você rezar. Jesus tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Jesus, blinda minha mente. Jesus, ocupa minha mente. Fala a jaculatória que você quiser, seja uma conhecida, seja uma que o Espírito Santo soprar na hora, mas preencha a sua mente com uma outra coisa, para que você não fique mais ainda perturbado. Porque hoje em dia muitas pessoas sofrem de ansiedade. É um fato. Tanto que tem pessoas que fazem tratamento, terapia, tomam remédios. E aqui eu não estou condenando, porque há casos e há casos. Mas há casos de pessoas que não precisam dessas medidas, mas ficam vendo e enchendo as suas mentes de coisas ruins, de coisas que não edificam, de coisas que só vai te trazer mais ansiedade. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo no nosso Brasil, tudo que está acontecendo no mundo. Só que se eu ficar querendo saber mais notícia, se eu querer ficar sabendo cada movimento, cada fato, cada notícia nova, eu só vou me enchendo o quê? De notícias ruins, porque isso vai me perturbando, porque isso vai me levando a outros pensamentos. Então ela vai criando raízes. Então percebe que isso até prejudica o seu sono, prejudica o seu raciocínio. Meu irmão e minha irmã, não deixe que esses pensamentos poluem você. Porque às vezes é como até uma droga, né? Vai ali, ó. Você vai se alimentando e você fica viciado e daqui a pouco você está alucinado, você está perturbado. As pessoas que sofrem de ansiedade é porque se deixaram levar. É claro que tem muitas outras causas. Estou falando uma causa. E aqui eu não estou diminuindo a ansiedade. Ela é existente e ela precisa ser tratada. Mas muitas das vezes a gente contribuiu para isso, porque eu fiquei alimentando os meus ouvidos e os meus olhos, a minha mente com coisas ruins. E se eu alimento com isso, eu acabo me perdendo. Então deixa eu repetir para você os 3 passos. Identifique os pensamentos que são errados, depois interrompa, não alimente e substitua. Pense em outra coisa, procure fazer algo diferente, reze, escute uma música, escute um louvor, vai ler, vai varrer a casa, não sei o que você vai fazer, mas substitua por algo para que rompa com aquele pensamento e você não se renda e não caia na ansiedade. É assim que a gente luta. É assim que a gente luta e a gente vence em nome de Jesus, amém? Deixa eu ler a mensagem de hoje, que diz assim: meu filho Jesus disse uma vez que as nossas preocupações não aumentarão um só dia de nossa vida terrena. Creio que eu poderia acrescentar que, ao contrário de aumentar os nossos dias, as preocupações tiram de nós a paz necessária para bem viver e, consequentemente, diminuem os nossos anos. Muitos pensamentos obsessivos de fato quebram as nossas forças internas, nos fragilizam, nos levam à loucura. Sem contar que os nossos pensamentos recorrentes não só mexem conosco, mas sobretudo intervêm nas nossas relações. Porque começa a tumultuar na sua casa, no seu ambiente. A gente anda na rua e quando as pessoas estão conversando é sempre o mesmo assunto. Você já percebeu? É sempre o assunto do momento. As pessoas não conseguem mais conversar de outras coisas a não ser o assunto do momento. E como isso tem adoecido as pessoas? Como?
As paranoias de uma pessoa, de modo geral, irreais e fantasiosas, acabam sendo um peso para os outros, pois o ciúme é exagerado, não se confia no próximo e tem-se a certeza de que todos estão agindo de má fé, e é isso que tem acontecido. A gente não tem perdido a confiança nas pessoas. Cada vez mais a gente vê a maldade humana e a gente desconfia de tudo. A gente desconfia às vezes do motoqueiro que passa porque a gente acha que vai assaltar. A gente desconfia do entregador, a gente desconfia quem está interfonando, porque a gente fica, será que é alguém de verdade que quer pedir uma informação, que quer entregar alguma coisa, ou alguém que quer me assaltar? Porque a gente vê um monte de vídeo de pessoas fazendo maldade, então a gente começa a ficar com medo. E com isso as pessoas começam a ter medo de sair na rua, de querer ir nos lugares, de sair para passear, porque ficam com medo. Então percebe como a gente vai ficando escravo do medo. E por isso que muitos desenvolvem pânico, toque. E a mensagem termina assim: meu filho, quando os pensamentos negativos invadirem tua mente, não os cultiva. Tu tens o poder de tentar desviar a própria atenção. Ouve uma música, canta, reza de modo especial o Santo Rosário e eu estarei contigo. E a partir dessa mensagem, eu quero trazer para você, para a gente encerrar a nossa meditação, uma prática espiritual que eu confesso que eu não conhecia e eu vi que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, porque assim, misericórdia, gente. O Papa Francisco escreveu até um livro que é sobre a prática espiritual da custódia do coração. Você já ouviu? Se você ouviu, comenta aqui para mim, porque eu nunca tinha ouvido e eu gostei muito dessa prática. Vou procurar me informar. Eu já tinha escrevi um monte de coisa aqui porque eu gostei, mas se você quiser conhecer, o Papa Francisco escreveu sobre. Eu agora não anotei, esqueci de anotar o nome do livro, mas é fácil de encontrar. Mas o que é custódia do coração? Significa guardar, proteger e vigiar o interior da pessoa, que são os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, para que não seja corrompido pelo mal, garantindo que as ações e a vida sejam guiadas por princípios bons. Ou seja, por mais que aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo é mal, vai me fazer mal, vai roubar minha paz, eu interrompo, eu não vou ver, eu não vou ouvir, eu não quero compartilhar, eu não quero fazer parte, para que isso não me contamine, para que isso não venha me destruir. E aqui na pesquisa que eu fiz, eu anotei algumas práticas para nos ajudar a ter essa custódia do coração, ou seja, eu vou proteger o meu coração para que o mal não venha, para que essa erva daninha do mundo venha me atacar minha casa, atacar minha família. Então, primeiro, não lute contra, mude o foco. Então, se está vindo pela televisão, se está vindo pela internet, eu vou fazer outra coisa. Eu vou mudar o meu foco. Claro, mude o foco para a coisa certa. Ao invés de você ver coisa ruim, coisa que vai minar você, você vai procurar um livro, para procurar uma Bíblia, vai procurar ver uma pregação, enfim, algo que te alimente espiritualmente. Segundo, dê um tempo certo para a preocupação. Se eu ficar aqui ruminando a preocupação, vou resolver? Depende de outra pessoa? Então, deixa para depois, eu vou pensar nisso depois, que agora não vou resolver, agora não vai ter jeito, é por conta da hora, é por conta de que eu preciso esperar uma pessoa, não, porque eu preciso esperar receber um dinheiro. Então, se eu não vou resolver agora, não adianta eu ficar pensando. Porque muitas das vezes esses pensamentos vêm na hora que a gente vai deitar. Eu me preparei, vou deitar, o pensamento vem. Aí o que muitas das vezes a gente faz? A gente se rende. E com isso a gente fica com insônia. Então, se você não vai resolver naquela hora, não fica pensando. Terceiro, procure a oração do abandono. Uma frase do padre Dolindo Rutuolo que diz: Jesus, eu me entrego a ti. Cuida tu de tudo. Eu achei tão interessante porque assim,
é aquele abandono mesmo, né? Eu não tenho como cuidar, eu não tenho como resolver, então eu vou confiar o quê? Na divina providência. Então eu vou repetir para você. Jesus, eu me entrego a ti. Cuida tu de tudo. E vou dormir na santa paz. E vou deixar tudo nas tuas mãos, Senhor, porque é melhor. Então é entregar. Eu deixei até aqui a frase se você quiser copiar. Quarto passo, o cuidado com a loucura. O pensamento obsessivo vive no amanhã ou no ontem. Ele não está querendo viver hoje, ele fica remoendo ontem e fica remoendo que ainda nem chegou. Então, não dê lugar a essa loucura. E quinto passo, e se necessário for, procure ajuda se a carga for pesada, para tratar uma ansiedade, um toque ou algo mais grave. Então, meu irmão e minha irmã, fica firme e não deixe que os pensamentos maus venham te corroer, amém? E a palavra-chave de hoje é pensamentos. Eu submeto os meus pensamentos aos pensamentos de Cristo, que Ele possa vir lavar, curar e libertar os meus pensamentos. Que Ele possa vir curar e libertar o meu coração, amém? Quero fazer a oração final e diante de tudo aquilo que nosso Senhor falou conosco, que o Espírito Santo foi soprando, que o Espírito Santo foi guiando, que você possa mergulhar na presença de Deus, buscar discernir, buscar preservar, custodiar o seu coração, custodiar a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, ou seja, guardar, blindar, proteger, para que o mal não venha. Porque se ele encontrar brecha, ele vai entrar e ele vai fazer uma bagunça. Então, no nome de Jesus, que hoje nosso Senhor possa vir nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, mas também os nossos, na nossa casa, no ambiente que nós moramos. Quero orar diante de tudo aquilo que nosso Senhor falou ao nosso coração. Oremos. Senhor, retira do meu coração toda a soberba que me faz agir com a impetuosidade de um touro. Não permitas que a loucura do orgulho esvazie a minha alma da tua força. Maria, mãe humilde, ensina-me a ser pequeno, para que Deus possa ser grande em mim. Que eu entenda que minha verdadeira força nasce da minha dependência do Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que Deus te abençoe e que você seja envolto pelo manto de Maria.